Esta semana, nossa aula de língua portuguesa, semana do dia 21 a 25 de setembro. Então, são as páginas 155 até 163. Outras linguagens, textos verbais e não verbais, né? Então, vamos saber o que é isso. Ao produzirmos um texto informativo, podemos empregar também recursos visuais, como fotografias, desenhos, gráficos, esquemas, setas, etc., para ajudar o leitor a compreender melhor o que estamos explicando, né? Então, vimos que textos informativos são textos que trazem alguma informação. Nas representações visuais a seguir, observe como são apresentadas as informações sobre o assunto, um ovo e o nascimento de um pintinho. Esquema com título, desenhos, fios e legendas simples. A ilustração mostra como o pintinho fica dentro do ovo, né? Então, observe aí a imagem. Os fios apontam para partes do corpo da ave e do interior do ovo. Então, em volta aí estão todos os nomes, né? E tem um tracinho aí para você entender do que está falando, né? Qual é a figura, qual é a parte e o nome correto. As legendas simples indicam o nome destas partes. Então, corte de um ovo de galinha. Então, observe aí com atenção. A número 2. Esquema com título, fotografia, fios, legendas simples e legendas explicativas. Então, a imagem mostra o pintinho saindo de dentro do ovo. Os fios apontam para partes do corpo da ave. Então, olho, bico, dente de ovo, membrana da casca, casca, o pintinho empurra o topo da casca. As legendas simples indicam o nome destas partes, né? Então, a casca, o olho, o bico. As legendas explicativas dão informações para que se entenda melhor a imagem fotografada. Então, o pintinho empurra o topo da casca, a rachadura percorre toda a volta da casca. Então, observe aí a imagem. Depois que você observou o esquema, né, as duas imagens, as legendas, os nomes, você vai, então, responder aqui as questões. Como é que o pintinho sai do ovo? Ele empurra o topo da casca. O que você observou para responder a questão anterior, né? Então, observou a imagem e a legenda explicativa da fotografia. Então, toda essa escrita aí que está em volta, né, da figura, dando os nomes ou explicações. Observe com atenção a imagem acima e responda. Você já tinha visto um pintinho saindo do ovo, como nessa imagem? Então, resposta pessoal, sim ou não, né? O que mais chamou sua atenção nessa imagem? Também é sua resposta pessoal, tá? Observe com atenção a imagem e responda aí o que chamou mais a sua atenção. Qual é a importância de uma imagem bem detalhada em textos informativos, né? Então, as imagens ajudam na apresentação dos dados, organizam as informações e contribuem para a explicação sobre o assunto, né? Então, quer dizer, se tem uma imagem e tem informações explicando sobre aquela imagem, nós vamos conseguir entender melhor. Recém saberes. Lagartixas poéticas. Nessa unidade, você ficou sabendo, por meio das explicações científicas de 2 textos informativos, o porquê de a lagartixa perder o rabo. Assim como outros tantos bichos, a lagartixa também pode ser apresentada aos leitores por meio da linguagem poética. Então, tem aí, né? Leia.
caçadora de inseto, cantora com voz de lixa, se espicha lá no teto ou dispara lagartixa. Você diz que sabe muito, lagartixa sabe mais. Ela sobe na parede, coisa que você não faz. Então tem duas estrofes, né, de poemas. O que você leu no poema e na quadrinha sobre lagartixa que não apareceu no texto informativo lido, né? Então, o poema fala sobre a rapidez da lagartixa, o som que ela emite e sobre ela se alimentar de insetos. A quadrinha fala sobre a capacidade que a lagartixa tem de subir em paredes. Você sabe algo mais sobre lagartixas que poderia ser acrescentado? Então, você pode estar pesquisando aí, né? Se elas vivem em regiões quentes, que têm hábitos noturnos. Você pode pesquisar e se você tiver mais alguma informação, você pode estar colocando aí na sua resposta. Aí, depois nós vamos falar um pouquinho sobre curiosidades sobre o corpo humano. Depois de tantas curiosidades sobre animais, que tal conhecer algumas sobre o nosso corpo? No dia a dia, há diversas coisas que despertam o nosso interesse. Quando olhamos para algo desconhecido e sentimos vontade de saber mais sobre aquele assunto, é comum ficarmos nos perguntando por quê. São muitas as vezes em que é possível encontrar uma resposta científica capaz de nos explicar essas dúvidas. Veja algumas dessas perguntas e as respectivas respostas. Então, tem aí um quadro, né, uma tabela, então com algumas perguntas, por exemplo, por que temos chulé? Por que a pele fica roxa quando leva uma pancada? Por que a língua gruda em coisas geladas? Por que as unhas crescem? Por que os dedos estalam? Por que o nariz entope? Por que aparece meleca nos olhos quando acordamos? Então, vocês podem ler aí no quadro, né, essas perguntas e as respostas. E depois que você ler, então, você vai responder. Que explicação chamou mais a sua atenção? Você já conhecia alguma dessas explicações? Qual ou quais? Então, essas são respostas pessoais. Você observa com atenção o quadro, lê com atenção e depois responde. Então, depois de falarmos um pouquinho mais sobre texto, né, sobre o texto informativo, vamos falar sobre os pronomes. Atividade oral e escrita. Releia o trecho abaixo do texto, porque as lagartixas perdem o rabo, observando os termos destacados. Aves, gambás, gatos e cobras são alguns dos animais que gostam de comer lagartixas. Portanto, a primeira coisa que ela faz quando se sente ameaçada por um desses predadores é correr para um abrigo e fugir deles. Se isso não dá certo e o predador consegue alcançá-la e tenta capturá-la, a lagartixa simplesmente solta a cauda. Quando ela faz isso, o pedaço de rabo solto fica se mexendo de um lado para o outro por alguns segundos. Então, observe aí as palavras, né? Essas letrinhas aí que estão em negrito. Ela, lá e ela novamente. A quem se referem os termos destacados? Então, lagartixa. Assinale alternativas que completam a frase abaixo. Todos esses termos foram usados para substituir a palavra lagartixa, evitar a repetição de uma palavra, né? Então, nós também já vimos isso em aulas anteriores. Ao invés de no texto ficar várias vezes repetindo a lagartixa o tempo todo, então a gente pode substituir, né, pela palavrinha ela, o pronome, ou também da maneira como vocês viram no texto grifado, eu posso também colocar, né? O predador consegue alcançá-la e tenta capturá-la. Então, eu estou falando sobre a lagartixa. As palavras ele, ela, eles, elas, o, a, os
As são chamadas de pronomes. Esses pronomes podem substituir expressões e nomes que já apareceram em um texto e ajudam a evitar repetições desnecessárias no texto. Outros pronomes. Pronomes possessivos. Releia outro trecho do texto, porque as lagartixas perdem o rabo. A lagartixa aproveita para correr e salvar sua vida. Qual ideia a palavra sua expressa nesse trecho? Assinale a alternativa correta, né? Então, por exemplo, localização no espaço, indicação de tempo, posse de algo ou indicação de intensidade. Então, sua significa a vida da lagartixa. Então, é posse de algo, né? Significa que nós estamos falando de alguma coisa que é da lagartixa. Agora leia um trecho de outro texto informativo. Tartarugas marinhas de diferentes tamanhos, peixes dos mais variados formatos e cores e golfinhos de várias espécies, por exemplo, podem ser encontrados no nosso litoral. Quais outros animais que vivem na praia você conhece, né? Então, escreva aí alguns outros nomes de outros animais que vivem na praia que você conhece. É uma resposta pessoal. No trecho citado, qual palavra indica posse de algo, né? Então, nosso. Então, vejam lá no texto. Podem ser encontrados no nosso litoral, né? Então, essa palavra nosso significa que a gente está falando também de algo que é da nossa posse, né? As palavras suas, seu, seus, nossa, nossas, nosso, nossos indicam que algo pertence a alguém, dão a ideia de posse e são chamados de pronomes possessivos. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Estou dizendo, maluquinho, nós crianças é que vamos mudar o mundo com nossos sonhos, nossa alegria, nosso amor. De que modo você acha que as crianças podem mudar o mundo? Converse sobre as ações que vocês podem fazer em sua casa, em sua escola e em seu bairro para tornar o mundo melhor. Copie os pronomes possessivos dos balões de fala da tirinha. Então, nossos, nossa e nosso, né? Lá no segundo quadrinho. Os pronomes do item B indicam que algo pertence a alguém. De acordo com o que você leu, a quem pertencem os sonhos e os sentimentos? Pertencem às crianças. Leia mais uma tirinha. Vovó é muito agarrada ao seu gatinho, mas ele subiu num poste. Por favor, venham logo. A menina telefona, provavelmente para os bombeiros, pedindo que resgatem o gato de sua avó. Qual fato inusitado torna a tirinha engraçada? O humor da tirinha está no fato de a avó da menina, por ser muito agarrada ao gato, ter subido no poste junto com ele, né? Junto com o gato. Agora copie o pronome possessivo que aparece na tirinha. Seu, né? Ela tá falando lá, vovó é muito agarrada ao seu gatinho. A quem pertence o gato? A avó da menina. Leia a frase abaixo. Depois complete as frases conforme o modelo do quadro, fazendo as concordâncias necessárias. A lagartixa escapa e salva sua vida. Eu escapo e salvo minha vida. Nós escapamos e salvamos nossas vidas. Eles escapam e salvam suas vidas. Ele escapa e salva sua vida. Elas escapam e salvam suas
vidas. Ela escapa e salva sua vida, né? Então, tem que ir fazendo lá conforme o exemplo, só que como o pronome aqui vai mudando, né? Eu, nós, eles, ele, elas e ela, eu vou mudando aqui a palavra de modo que combine, que concorde, né? Então, observe aí o exemplo e corrija com atenção. Leia a tirinha a seguir e depois responda as questões. Eu não consigo montar este agromodelo. Estas instruções são incompreensíveis. Foi atingido por fogo antiaéreo. Seus aviões sempre invadem algum espaço aéreo, não é? Quais são as duas atitudes que mostram a reação de Calvin diante da dificuldade de montar o aeromodelo, miniatura de avião? Ele destrói o aeromodelo e inventa uma explicação para essa destruição. No primeiro quadrinho da tira, a palavra este acompanha e indica um objeto que está próximo de Calvin. Que objeto é esse? Um aeromodelo, né? Então, ele coloca lá na primeira tirinha, ó, eu não consigo montar este aeromodelo. No segundo quadrinho, que palavra tem a mesma função, isto é, de acompanhar e indicar um substantivo? E qual substantivo a palavra está se referindo? A palavra estas, ao substantivo instruções. Então, no segundo quadrinho, ele fala lá, né? Estas instruções são incompreensíveis. As palavras este e estas são pronomes que servem para mostrar, indicar, localizar e também substituir palavras ou expressões que já apareceram na frase ou no texto. Observe, este avião é de Calvin, esse é do tigre Haroldo. Então, este refere-se à palavra avião, esse substitui a palavra avião, refere-se a outro avião, né? Então, leia a tirinha a seguir. O que é isto? É um lenço, foi inventado pelos franceses. Para que serve? Você tira, assoa o nariz e depois coloca de novo no bolso. E depois o bárbaro sou eu. Vamos tentar entender essa tirinha, né? Qual objeto Agar desconhece? Por que ele fica atordoado com o uso desse objeto? O lenço. Agar parece achar bárbaro, rude, deselegante o ato de utilizar um lenço e guardá-lo de volta no bolso, né? Limpar o nariz e depois guardar de novo o lenço no bolso. Que palavra Agar emprega para indicar o objeto que desconhece? A palavra isto, né? Então, ele pergunta, o que é isto? Essa palavra aponta, indica, mostra para o outro personagem um objeto próximo de Agar. Os pronomes que mostram, localizam ou situam alguma coisa são chamados de pronomes demonstrativos, né? Então, esta foi a nossa aula de língua portuguesa. Então, se você tiver dúvida, você volta nas atividades, você ouve o áudio novamente, corrige com atenção, para que você possa entender, então, o que são pronomes, né? Mesmo que nesse momento você encontre dificuldade de saber qual é o pronome possessivo, qual é o pronome demonstrativos, mas o importante na aula é que você apenas entenda que existem essas palavras, que entenda para que elas servem, tá? Isso é o mais importante, mais do que decorar os nomes, né? Então, boa aula para vocês.